Olá, chegamos no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, nosso último capítulo. Minha torcida é sempre para que você tenha conseguido vir até o final. Se por acaso você está começando do fim, volta lá no início e faz essa trajetória toda, muita sabedoria, muita reflexão nesse livro. Meu desejo é que toda essa reflexão, toda a sabedoria, toda a luz venha sobre a sua vida, que o Espírito do Senhor faça que você acolha essas verdades no coração e que elas se tornem práticas, que transformem a tua vida, que te tragam crescimento. Esse é o propósito da gente estudar a palavra, né? Bom, vamos começar com um versículo muito conhecido, que é o primeiro versículo aqui do capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Lembre-se do teu Criador, guarda o teu Criador vivo na tua memória. Lembre-se daquele que te... Lembra que Salomão falou no capítulo anterior que um dos mistérios, né, da vida é como que o corpo é formado no ventre da mãe. Os salmistas falando, né, que de forma extraordinária eu fui formada, assombrosa eu fui formada. Lembre-se do teu Criador, lembra do autor da tua vida, que você não é fruto do acaso, que não importa em que condições você foi concebido, o autor da tua vida é Deus. Ele que cria, Ele que sopra o fôlego de vida. Lembre-se do teu Criador, lembre-se das coisas com as quais Ele te cercou, toda essa natureza que a gente pode desfrutar. Lembre-se do teu Criador, lembra daquele que do nada traz as coisas à existência. Lembra desse que abre caminho onde não há. Lembre-se do teu Criador. Mas lembra dele agora. Lembra o Salmo que diz: quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Lembre-se do teu Criador. Lembre-se antes que venham esses dias aqui que ele vai dizer difíceis e que a gente não tem prazer neles. Lembra do teu Criador agora, enquanto há vida. Porque também como os salmos dizem, né, vários dos salmos falam depois da sepultura, né? O que vem? O que eu posso te dar, Senhor, depois da sepultura? Senhor, age na minha vida agora, né? Não tem tantos salmos que abordam dessa forma. Lembre-se do teu Criador enquanto há vida. Porque olha só, a gente veio vendo até agora que a vida é vapor. A vida passa, o homem vem, né? Gerações vêm, gerações vão. Tempos vêm, tempos vão. Passam, se alternam. A vida... As coisas parecem que não têm fim em si mesmas, né? Elas não nos levam a lugar nenhum. Então agora, quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Lembre-se do teu Criador, porque isso muda a tua perspectiva de vida. E agora ele vai falar, né, para acentuar do tempo propício para que você ouça o seu Criador, antes que chegue o fim. E ele vai falar dessa corrupção do nosso corpo, da forma que o nosso corpo, que é pó e vai voltar para o pó, como ele vai dizer aqui, antes que a gente sinta de forma tão próxima os males da nossa corrupção, a consequência, né? Essa sombra da morte que paira sobre a vida, mas que nos últimos dias ela fica muito evidente, e é esse o quadro que ele vai pintar, e que a gente olhe para o quadro, mais do que para as figuras de linguagem que ele usa, que você veja esse quadro e lembre-se do seu Criador antes de. 2. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Antes que acabe, né? Antes que se escureça o sol, a lua, antes que não haja mais tempo de você se reconstituir, de você... A juventude é um tempo em que o céu pode ficar nublado, nuvens podem vir, mas a gente sempre tem aquela perspectiva de céu aberto novamente. Já no final, né, na idade avançada, essa perspectiva de que o céu vai abrir de novo, o sol vai voltar a brilhar, ela fica bem mais reduzida, né? Nosso tempo nossa condição de se regenerar, o tempo não traz mais esperança, né? Quando a gente é jovem, a gente tem a perspectiva de que daqui a pouco, lá adiante, as coisas vão se resolver. Aqui não tem tanto tempo, aqui não tem tanta perspectiva. Lembre-se do teu Criador antes disso. Versículo 3. Quando os guardas da casa tremerem
e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Antes que suas pernas fiquem fracas, o seu corpo encurvado, antes que seus dentes sejam poucos, antes que a sua vista fique embaçada. Antes disso, isso é o anúncio, né, do fim ali, daquele momento final, em que depois desse momento final não há mesmo o que se fazer. Lembre-se do teu Criador antes disso. Versículo 4. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você, antes que seja difícil ouvir, antes que não só seja difícil ouvir, porque o ouvido já não ouve mais como antes, mas que esses sons não te façam sentidos, porque a vida mudou, a vida é outra, mudou a configuração, e você meio que não reconhece mais essa vida. Antes disso, lembre-se do teu Criador. Versículo 5. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, quando um simples degrau vai ser difícil de ser transposto, né? Dos perigos da rua, né? Quando florir a amendoeira antes dos cabelos ficarem brancos, e o gafanhoto que remete à agilidade, agora não mais é um peso, você não dá conta mais do teu corpo. E o desejo já não se despertar. Aqui tem um trecho, né, de 2 Samuel que eu quero ler, que é bem semelhante, né, a essa referência aqui que ele faz da falta de prazer, que caracteriza o fim da vida, né? Olha o que ele diz aqui. Barzilai, 2 Samuel 19, 34 e 35. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com um rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu Senhor. Então, assim, ele se nega aí com Davi, né, para o palácio em Jerusalém, porque ele diz: olha, agora já não é para mim, né? Eu não vou poder desfrutar, meu paladar já não é o mesmo, o meu ouvido já não vai poder ouvir a boa música. Então, antes disso, lembre-se do teu Criador. E no final do versículo ele vai dizer, né? Vou ler o 5 de novo. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Então essa questão de morte iminente, agora ele vai usar uma figura de linguagem que eu acho belíssima. Ontem, eu tentei gravar esse vídeo ontem, mas a gente tem dias e dias, né? Ontem, toda vez que eu li esse trecho, eu ficava extremamente emocionada. Eu falei, cara, não vai dar para gravar. Vou gravar amanhã. Porque você imaginando o fim da vida através dessas figuras de linguagem, quem já perdeu pessoas, tem uma potência de fazer você imaginar, né? Eu acho que a figura de linguagem tem esse poder de você imaginar. Todo mundo sabe o que a morte é, que ela representa, mas quando a gente vê essa figura, como ela traz uma certa melancolia, mas também é poético. Enfim, vamos ler, né? Versículo 6. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte. Antes que as coisas cessem, acabem, né? O cântaro se despedaçou, ele não tem mais como carregar água, acabou. E a roda se quebre junto ao poço, né? Ela não tem mais a vitalidade de fazer girar ali o poço, né? De fazer descer o balde, recolher o balde, ela quebrou, acabou, cessou. O pó volte à terra de onde veio, o espírito volte a Deus que o deu. Esse cessar da atividade é muito, né, muito forte nessa imagem da morte. Acabou, cessou.
Eu lembro que no dia que eu perdi meu marido, né? E eu liguei, a primeira pessoa que eu liguei, um amigo querido que provavelmente está vendo esse vídeo, eu lembro que a primeira palavra que eu falei foi acabou. Então a morte tem esse peso de cessou, acabou toda a atividade, acabou seu tempo. Lembre-se do teu Criador antes que você volte ao pó de onde veio. E o Espírito volte a Deus que o deu. Aí aqui eu quero ler o Salmo 104. Salmo 104, versículo 29. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Lembre-se do teu Criador, aquele, né, que se ele tira o fôlego de vida, nós entramos em pânico, é o que diz aqui, né, o Salmo. E quando ele sopra, a gente tem vida, né? Então ele vai falar aqui, né, o Espírito volte a Deus que o deu. Então ele já aponta, ainda que ele tenha percorrido todo o livro para essa imagem da vida debaixo do sol, aqui ele aponta para o Criador, né? O Espírito volte a Deus que o deu é uma outra forma de falar aquele que o criou, né? Então ele então coloca aqui Deus como Criador, de que a gente deve lembrar da autoria antes do fim. Antes do fim, e ele ele faz toda essa figura de linguagem para mostrar o fim, e como é próprio dele, ele fala no versículo 8, né? Tudo sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido. Essa corrupção toda, nós não fomos criados para isso, né? A questão da flecha, que eu já falei em outros vídeos, a gente flecha lançada em busca da eternidade no coração do homem, que o faz buscar a procura por repouso, nas palavras de Agostinho de Hipona, né? Enquanto eu não encontrar o meu repouso. Então, assim, nada faz sentido, não faz sentido essa nossa história breve, não faz sentido essa corrupção do nosso corpo, nada faz sentido se eu não lembrar do meu Criador. E aí ele vai chegar à conclusão. Versículo 9. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Lembra que lá no início ele fala do método dele, né? Eu investiguei, eu perguntei, eu refleti. A partir da minha reflexão, ele faz uma introdução de quem ele é, ele coloca lá o método que ele vai usar, ele faz perguntas, né? O método dele é extremamente investigativo. Ele faz reflexões, a partir de reflexões ele dá conselhos de sabedoria, né? Provérbios, e ele diz aqui no final, olha só, eu fiz com muita maestria toda essa minha pesquisa. Versículo 10. Procurou também encontrar as palavras certas e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. Ele usou, né, de muita acurácia, de muito rigor. Ele investigou, ele perguntou, olhando para todos os lados. Ele estava numa posição privilegiada, né? Então, assim, ele tinha recursos, ele tinha experiência. E aí o versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados provenientes do único pastor. Toda maestria, né? Esse tipo aqui de sabedoria só pode ter uma fonte. A única fonte de toda sabedoria é o nosso Deus, o único pastor. E quando ele fala aqui, né? Não tem como a gente não se lembrar de Jesus, o bom pastor, mestre, cujo ensino surpreendia as pessoas por sua autoridade, autenticidade, originalidade, né? O ensino de Jesus cheio dessa sabedoria que só pode prover de um único pastor. Então é esse paralelo aqui que o Coelê, se é assim que se fala, né? O pregador, que quer dizer Eclesiastes, lança a mão, né? Para chegar às conclusões. E ele fala, olha, como ele já tinha dito antes, que o muito conhecimento também traz muita tristeza. Ele vai dizer, não há limite
para a produção de livros e estudar demais deixa o corpo exausto. Eu me dediquei totalmente. Eu tive método, eu tive sabedoria, eu fui inspirada, é um livro inspirado em Eclesiastes, né? A sabedoria que vem do único pastor, mas ele coloca aqui um certo limite. Cuidado para não amar as perguntas mais do que, né, de ter interesse da pergunta pela pergunta, de ser um eterno pesquisador e não chegar a conclusões, porque ele aqui vai chegar à conclusão, e aqui ele vai dizer, 13, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Não é a pergunta pela pergunta, não é produzir conhecimento, material, reflexão, sabedoria por si só. Eu percorri esse caminho todo e eu cheguei a uma conclusão. Que ele já deu a dica em cima, lembre-se do seu Criador, ele vai dizer, teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mau. Qual a conclusão que ele chega? Tema a Deus, se coloca no seu lugar, reconhece em todos os teus caminhos, obedece os teus mandamentos, teme a Deus, teme se encontrado diante dele, como Isaías, né? Se vê diante de Deus e fala, eu sou um homem de lábios impuros, né? Habito no meio do povo de impuros lábios. Quando ele se dá conta da distância entre ele e Deus, e ele teme, e Deus vem, então, né, o anjo vem e purifica os lábios de Isaías, teme a Deus, teme Senhor, teme se encontrado nu como Adão, teme o Senhor teu Deus, teme o Senhor teu Deus, porque Ele trará todas as coisas a julgamentos, e saber que quando Ele trouxer todas as coisas a julgamento, você foi apaziguado com Ele pelo sangue de Cristo, isso então te dá esperança. C.S. Lewis usa uma figura de linguagem, né? Ele diz que nós estamos do lado de fora de uma porta, nós ouvimos os rumores, né? Os sons que vêm de lá, nós podemos discernir algumas coisas, mas quando essa porta se abrir e o Senhor disser, entra para o gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, aí então a gente vai ter encontrado o repouso que nós passamos a vida procurando, né? Esse sentido, essa eternidade que foi colocada no coração do homem. Paulo em 1 Coríntios 8:3 diz, né? Quem ama a Deus é conhecido de Deus. Saber que somos conhecidos de Deus é o então que vai trazer sentido para tudo que a gente faz, porque olha só, o que qualifica a obra das nossas mãos, ele veio buscando sentido, né? O Salomão veio buscando sentido durante todo o livro nas coisas que ele fazia, mas olha só, o que qualifica a obra, então é essa a conclusão que ele chega, né? Quando você se lembra do seu Criador, quando você teme a Deus, isso quer dizer então que você está apaziguado com Ele e que você entende que o que qualifica a obra é a quem você dedica essa obra, lembra ele falando? O que vier a mão para fazer, faze com todas as suas forças, como que para o Senhor. Então, um copo d'água deixa de ser só um copo d'água, não foi isso que Jesus ensinou? Quando você deu esse copo d'água, quando visitou essas pessoas, né, os encarcerados, os doentes, a mim você fez. As coisas deixam de ser naturais, então, e passam a ser sobrenaturais, porque os olhos do Senhor estão sobre elas. Ele vai, então, julgar todas as coisas e aprove a Ele recompensar as nossas boas obras, porque Ele nos criou para boas obras. E o oposto disso, né? Se eu não temo a Deus, se eu não lembro do meu Criador, se eu não tenho esta perspectiva, aí o C.S. Lewis fala, o oposto disso é algo terrível, porque eu ouvi, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Que lugar é esse que eu, exilado, então, vou estar da presença do Deus que está em todo lugar? Que lugar é esse onde eu vou estar apartado desse Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece? Está neste exílio, então, é a maior pena que pode ser infligida ao homem. Então, teme a Deus, quando ouvires a voz do seu Deus, não endureça o seu coração. Ter uma vida, né, inteira dedicada ao Senhor. Lembre-se do Senhor, lembre-se do teu Criador nos dias da tua juventude. É viver uma vida com potência, com perspectiva. É saber, sim, que esse corpo corrupto tem prazo de validade, que esse tabernáculo vai ser desarmado, sim, mas que isso não é o fim da história. Que a morte, né, nós vamos experimentar, sim, da morte, e que essa perspectiva de morte lança uma sombra sobre a nossa existência, mas que aqueles que temem ao Senhor
sabem que essa não é toda a história, né? O que traz sentido para a obra das nossas mãos é para quem eu faço. Saber que sou conhecido do Senhor. E então essa perspectiva de velhice que é real, que de fato a gente sente no corpo, ela pode não ser então, ou não. Vou substituir isso de outra forma. Ela é então cheia de esperança. Em que sentido que ela é cheia de esperança? Porque Deus, em vários momentos da palavra, esse Deus que você teme, se você teme, ele diz que pode dar sonho aos velhos, ele pode fazer com que eles deem frutos ainda na velhice. Lembra de Caleb? Caleb está com 85 anos e fala para Josué: Josué, eu esperei 45 anos por essa terra que Deus havia me prometido. Como eu estava naquela época, eu estou hoje. Deus me preservou o vigor. Me dá essa terra porque eu vou invadir e expulsar os meus inimigos. Quem teme a Deus tem essa perspectiva de vida. Se tem essa perspectiva de vida na velhice, imagina viver uma vida inteira dedicada ao Senhor. Então a conclusão deste livro é: tudo conta. Não há nada que seja só natural, né? E os olhos do Senhor sobre a nossa vida ampliam, trazem o sentido, nos direciona para o alvo certo, né? Voltando à imagem da flecha, eu já disse que a flecha continua o movimento. O pecado só não, né? Porque é gravíssimo isso. Ele desviou a direção da flecha, mas a flecha continua em movimento. Ter uma vida, né, de quem lembra-se do seu Criador, de que teme a Deus, é saber que você está indo na direção certa, no alvo certo, e vai encontrar o seu repouso. Que esse estudo tenha te abençoado, que essa palavra tenha te abençoado, que você então deseja ainda mais, né, lembrar-se dos teus Criadores, considerá-lo em todos os teus caminhos e dedicar a obra das tuas mãos a Ele, para que então você viva com potência e com sentido.